Bom, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu não trouxe a minha vestimenta à prova de balas, certo? Então, um dos motivos que a gente está aqui, inclusive é o segundo ano que nós estamos no SINDAG, é exatamente para convencer os senhores que drones não são nenhuma ameaça, mas sim são uma excelente oportunidade de negócio. Tá? Então, eu gostaria de saber quem é piloto aqui dentro. Piloto? Legal. Então tá, tô bem. Vou tentar sair vivo então. A ideia hoje é fazer, a gente tem um tempo bacana aqui, mais ou menos 1 hora, tá? Então eu gostaria que, se tivesse alguma dúvida, por favor, parem e perguntem, tá? Porque a ideia hoje é dar uma boa passada em todo o sistema, porque o drone ele não é uma coisa separada dentro de um sistema, certo? O drone só foi possível por causa de avanços de tecnologia e vamos dizer assim, muitos avanços na área de imagem. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai conectar os pontos para todo mundo entender do que a gente está falando. Bom, primeiro, para começar um pouquinho, a Skydrones ela é uma empresa, desde 2008 a gente tem trabalhado no mercado. A gente se interessou, na realidade, pelos Vantes, né? Eu sou aeromodelista, sou piloto também. E meio que um sonho, né? Naquela época ainda tinha uma outra empresa na área de automação. E desde então, a gente vem tendo a colaboração de pessoas com muita especialidade. O Daniel, que está aqui do meu lado, daqui a pouquinho ele vai me ajudar nas perguntas um pouco mais da parte de agricultura, que é a especialidade dele. Ele também é um engenheiro que trabalhou na Embraer. Nós temos o Carlos Hennig, que é uma pessoa que trabalhou nos projetos da MX, do Sistema de Lançamento Brasileiro de Satélites. Ele é um engenheiro também, trabalhou em Israel e Itália. Então, são pessoas que, na realidade, eles curtem muito essa parte de aviação. Então, isso eu acho que faz com que a gente entenda um pouco melhor o mercado e entenda também a dificuldade de usar e a necessidade de segurança. Vamos lá. Eu vou passar por algumas etapas, tá, para entenderem de como isso funciona. Tá? Então, para a gente poder utilizar qualquer sistema desses automáticos, vamos dizer assim, eles foram criados a gente tem voado, acho que desde 2012, na área agro, em que a gente consegue fazer, o primordial é fazer mapas de áreas, porque o satélite tem, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem de satélite, o satélite tem alguns probleminhas, é bacana, ele tira uma imagem gigante, mas essa imagem ela tem uma resolução baixa e o dia que tem nuvem, já era, não tem imagem. Tá? Então, aqui, por exemplo, no pôster, dá para ver aqui embaixo, tem umas linhazinhas amarelas. Uma das imagens, um dos tipos de processamento que a gente faz hoje é falha de plantio, certo? Então, toda essa tecnologia nos últimos anos ela evoluiu bastante para que a gente pudesse ter um entendimento melhor do que estava acontecendo no campo. Então, a primeira etapa é o mapeamento. Mas um mapeamento georreferenciado. Porque o que a gente nota muito, drones, todo mundo ouve falar de drones, bacana. Eu me lembro que a gente, há uns 2 anos atrás, na AgriShow, a gente tinha diferente, a gente não tinha nessa época ainda esse equipamento, a gente tinha um equipamento no teto, um drone, e aí as pessoas entravam, quanto é que custa? Aí nas primeiras vezes eu falei o valor. Aí dizia assim, pô, mas tem um branquinho aqui do lado, pequenininho, o nosso custava 30 e tem um branquinho que custa 10. Eu vou comprar aquele de 10. Legal. Aí eu tentei explicar isso umas 2 ou 3 vezes, aí na, a 4ª vez eu desisti. Eu perguntei, para que vocês querem? Para que tu quer esse drone? Quero tirar foto na minha casa. Bom, então compra aquele branquinho. Então, o nosso problema nesse momento ainda é um pouquinho o entendimento do público de para que servem, porque existem brinquedos e existem coisas um pouco mais sérias, como o que a gente faz aqui. Então, a primeira etapa é o mapeamento e a gente procura achar essas falhas. Né? A gente pode gerar curvas de nível, que é muito interessante para a plantação, e a parte da saúde, né? Pragas e assim por diante. Eu estou falando tudo isso
porque daqui a pouquinho no final eu vou fechar o porquê que é um bom negócio para as empresas dos senhores. Esse mapeamento, bacana disso, é que a tecnologia evoluiu muito. Muita gente que, quando vai no nosso estante, pergunta, cadê o controle remoto? O controle remoto ele só existe para algum motivo legal. Ele tem que estar junto, mas não é usado. Tudo é feito hoje de maneira automática. Também aí um pequeno abre aspas, muito se fala em autônomo, né? E segundo a ANAC, DSEA, isso é autônomo, é proibido. Autônomo é tudo aquilo que a gente manda ele embora, tipo um míssil, e depois não tem mais o que fazer. E o automático, ele faz as coisas programadas, mas eu posso chamar ele de volta. Então nós temos dois tipos de equipamento, que são popularmente chamados de drone, que são, por exemplo, o Pelicano é um drone, porque ele é asa rotativa, e nós temos o asa fixa, o Vant, que é o Zangão, ou outros de imageamento. São equipamentos que possuem uma câmera embarcada e fazem um voo, tipo um cortador de grama, para tirar várias fotos. Vamos ver se não cai. Para tirar várias fotos e depois a gente junta isso. Um equipamento desse, para os senhores terem uma ideia, tudo é elétrico, tá? Esses equipamentos podem fazer de 400 a 800 hectares por voo de informação para gerar mapas. Isso é feito de uma maneira bastante simples hoje em dia, tá? Por exemplo, aqui nós temos são aplicativos que a gente vai no lugar, aqui a gente tem uma imagenzinha, como existe nos computadores de voo hoje dos aviões agrícolas. A gente tem uma imagem de onde a gente está e aqui do lado a gente pega simplesmente com o dedo e marca a área que nos interessa fazer um mapa. O software, ele automaticamente sabe qual é, a gente escolhe aqui do lado qual é a altura que a gente quer voar, e o software automaticamente calcula, os senhores conseguem ver, tem uns pontinhos aqui, ó. Ele calcula por onde ele deve voar e aonde é que ele tem que tirar a foto. Isso tudo de maneira automática. O equipamento recebe essa informação, seja esse aqui, e a gente aperta um botãozinho e ele vai embora, faz a operação e volta. Existem dentro dele vários sistemas aí de segurança para ele retornar em caso de falha de bateria, coisa assim. Uns exemplos aí de asa rotativa que a gente colocou são esse aqui, por exemplo, e também tem menores, né, que fazem os mapas. A diferença de um avião para um equipamento desses é o tempo que ele consegue voar. A gente ainda, hoje em dia, a gente tem problemas não, como é a tecnologia da bateria, a gente voa em média 15 minutos com um equipamento desses. E aqui a gente consegue fazer talvez uns 100 hectares de mapeamento. Depois só uma foto aqui, só para ter uma ideia, né? Os equipamentos, como eu falei que é tudo automático, o equipamento ele é colocado dentro de uma catapulta. A única coisa que o operador faz é apertar um pedal. Tá? O resto é tudo feito de maneira automática. E aqui a gente consegue ver a maneira que ele posa também de maneira automática por paraquedas. Tá? Bom, o que a gente faz? O que acontece ali? De novo, lembrando, tudo isso que eu estou falando para a gente chegar depois por que se usa e como se usa um equipamento de pulverização. A gente gera, aqui está um pouquinho ruim a cor, mas aqui os senhores conseguem ver aqui, isso daqui é um pivô de cana, e eu vou dar alguns exemplos de cana, que é o que a gente mais tem atuado neste momento ainda com esse tipo de equipamento. Tá? Então aqui a gente consegue notar que as câmeras, a gente coloca dentro dos drones, a gente coloca uns sensores. Aqui, aqui dá para ver, tem várias lentes aqui dentro. Tá? E isso faz com que a gente consegue, através de algumas fórmulas matemáticas, que é a Embrapa que ajuda a desenvolver isso, a gente consegue achar dentro de cada uma das culturas aquilo que a gente está buscando. Por exemplo, cana, a gente dessa maneira consegue achar onde está a mamona, reboleiras, então aonde está aquelas coisas que a gente estão aqueles itens que a gente está procurando e gostaria de eliminar depois com um equipamento de pulverização. Só para ter uma ideia, realmente ficou um pouco ruim aqui, mas aqui, ó, este quadradinho aqui de dentro desse pivô é isso aqui.
A gente consegue contar, a tecnologia hoje ela está tão avançada já que a gente consegue contar plantas recém-nascidas. Então, isso faz com que a gente comece a achar também as coisas que a gente não quer que estejam lá. E sabe exatamente onde elas estão. Aqui a gente tem um mapa típico, aqui a gente consegue ver cada um daquelas imagens, ela tira os canais de reflexão de luz infravermelha, e com isso aí se faz os cálculos. Por exemplo, esse é um NDVI, que é um cálculo de saúde, vamos chamar assim, da planta. Agora o último detalhe, isso que é muito importante. Isso aqui é uma imagem de satélite e isso aqui é uma imagem de drone. Qual é a diferença? Por que eu estou mostrando isso? Porque antigamente, quando a gente fazia as imagens de satélite, a resolução de uma imagem de satélite, quando a gente tira satélite, normalmente faz uma foto de 1 km por 1 km, é bem grande a foto, só que a resolução, a gente chama de pixel, ela é às vezes 2, 3 metros na faixa do multiespectral. Então, a gente, para que uma praga apareça, ela já tem que ser muito grande. E enquanto que a gente está fazendo isso com um drone, a gente nota que a gente realmente, imagina, a gente pode botar a cor que a gente quiser naquilo que a gente está buscando. A gente pode botar, por exemplo, bolinhas vermelhas nas pragas que a gente quer buscar. Então a gente poderia muito fácil, vamos imaginar que a nossa praga aqui seria o escuro. Tá? Então eu tenho exatamente as coordenadas de onde estão as pragas. Ela não está espalhada em tudo. Se a gente olhar, a gente vai notar que há uma concentração por aqui assim, nessa zona aqui assim, e um pouquinho por aqui assim e aqui embaixo. O resto está razoavelmente livre da tal da praga. Aqui só para entender que a gente consegue fazer outras coisas interessantes com essas imagens. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo níveis, aqui a gente está fazendo modelos 3D, e aqui curvas de nível automático. Tudo isso são coisas que poderiam ser feitas pelos senhores nas suas empresas, utilizando essa tecnologia. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos continuar a conversa exatamente esse ponto. Só que eu gostaria que tivesse atenção de todas as coisas que são possíveis de ser feitas, porque quando a gente faz uma plantação hoje em dia, muitas vezes a gente também quer saber a parte de curvas de nível. E aqui, por exemplo, aqui é um cálculo de volume de represa. Essa aqui foi uma fazenda que criou uma área para retenção de água deles. Então a gente consegue muito facilmente calcular aqui em cima aonde que eu vou colocar essa retenção e qual é o volume de água que eu vou conseguir reter naquele espaço. Bom, depois que a gente fez esses voos, a gente passou por cima da área, a gente processou, a gente tem toda a informação do mundo necessária para a gente começar a pulverizar localizadamente. Bom, agora nós vamos começar a entrar um pouco realmente naquilo que a gente chama de pulverização por drone. Tá? Então, só para relembrar, a gente fez voos por cima da área, a gente utilizou câmeras especiais para descobrir onde a gente tem uma anomalia, e agora a gente sabe onde ela está. A gente utiliza, a Skydrones lançou faz quase 2 anos agora um equipamento, né, que ele é um drone que carrega até 10 quilos de produto químico embaixo dele. Eu vou daqui a pouquinho, só vou uma passada bem rápida na legislação, mas o motivo do que a gente carrega 10 quilos é porque esse equipamento ele decola com até 25 quilos. Porque a legislação, quando ela foi feita uma subdivisão. Equipamento muito leve, até, 250 gramas, não precisa fazer nada, não precisa nem falar com a ANAC, DCE, a gente se livra deles. E, no momento em que se livra dessa burocracia, no momento em que a gente tem um peso entre 250 gramas e 25 quilos, se a gente voar dentro de certos parâmetros, esses parâmetros são voar até 400 pés de altura no máximo, voar até que a gente chama de linha divisada, que dá mais ou menos, 700, 800 metros,
E se a gente não voar em zona urbana, aqui nós estamos falando de campo, nós não temos nada, nós não temos, apenas registrar, fazer um registro muito fácil pela internet no site deles e informar o voo, nada mais. Agora, no momento que a gente passar de 25 quilos, a gente vai ter que certificar o equipamento. E agora, hoje também, a gente teve uma conversa, está tendo conversas com a ANAC, porque ainda não há nenhum equipamento no Brasil certificado, drone. Está todo mundo querendo certificar um equipamento como se fosse um avião. Só que um drone, ele não tem esse tempo todo de vida, ele não tem essa complexidade e também não tem esse perigo, não tem ninguém dentro. É por isso que ele tem essas vantagens. Então, não dá para a gente usar o mesmo rigor de uma certificação como de um avião. Então, essa é a discussão que a gente está fazendo no momento. Então, aqui a gente consegue ver que são coisas... Consegue ver umas imagens, né? A gente consegue ver, nesse caso, este equipamento ele tem 6 bicos. Ele tem uma faixa de mais ou menos uns 4 metros que ele consegue fazer a aplicação, né? E cabe muito facilmente numa caminhonete. Deixa eu só passar vamos passar um vídeo aqui. É o número 1. Aqui a gente fez uma compilação de voos, só para os senhores terem uma ideia do que dá para fazer com ele, porque não é só plantas que a gente faz. Não precisa nem deixar muito alto o som. A gente tem trabalhado, inclusive, ó, aqui, por exemplo, dá para ver, esse daqui é um voo automático dele, isso aqui era uma plantação de milho. E aqui, inclusive, não foi defensivo, aqui foram nutrientes. Então... O que ele faz nesse caso? Ele decola a uma certa altura, tipo uns 20 metros, para ele ter certeza que não vai colidir com nenhuma árvore, nenhuma eletrificação rural. E ele vai, até nesse caso, o planejado dele era fazer essa área aqui. Então ele está indo até aquela área, ele tem um sensor laser de altura dentro dele, ele chegando na área, a gente programou ele a fazer essa pulverização a exatos 1,5 metro. Então o que ele faz? Ele vai seguir o terreno. Tá? Aqui tem umas imagens mais próximas para a gente entender como isso funciona. Aqui, por exemplo, uma imagem dele voando mais lento um pouco. E daqui a pouquinho vai aparecer uma imagem, ó, que dá para ver certinho. Inclusive a cauda, ela tem 2 tipos de comportamento, tá? Deixa eu só passar essa parte aqui assim. Ó, aqui a gente consegue ver o tempo que ele consegue pulverizar isso, 2 hectares apenas, tá? Por hora. Tá? Ó, olha a velocidade que a gente pode colocar nele. Tá, então vai depender muito do que a gente quer. Aqui é uma demonstração do sistema de laser dele. Ele está numa área plana e aqui sobe. Ó, automaticamente ele já não detecta que o terreno modificou, ele se adapta à altura e segue. Tá? Aqui uma outra coisa muito interessante, a gente está fazendo aplicações em instalações industriais, lugares aqui com herbicidas que a gente não consegue chegar. Tá? Essa mesma aplicação, ela está sendo feita em Itaipu agora, em áreas que eles não conseguem chegar simplesmente em alguns lugares. Tá? Eu não sei porquê, mas trancou o vídeo, mas tudo bem. A gente tem mais um ainda, uma coisa. Vamos botar o número 2 ali. Eu gostaria que, se tu puder dar uma paradinha, quando ele tiver, se tu puder apertar o stop, quando começar, eu agradeço. Pode colocar. Dá uma paradinha só para eu explicar. Eu gostaria que os senhores ficassem atentos a um detalhe interessante. O pessoal da Schroeder está aqui atrás, tá? A gente está nesse momento fazendo testes com o equipamento, porque ele, em determinadas condições de voo, ele não é igual a um avião. Um avião, ele lança o produto, a gravidade faz com que ela caia em cima da vegetação. Agora vocês vão ver, isso aqui foi uma aula dada a uma turma da universidade lá no Rio Grande do Sul, da URGS, isso inclusive, na parte do campo. Em que a gente foi feita a demonstração na área, né, deles, mas eu gostaria que olhassem o que acontece com as plantas embaixo dele, porque no momento que cai esse produto, que antes era um produto que simplesmente caía por cima das primeiras camadas da vegetação,
Ele agora é forçado a entrar muito profundamente. Pode deixar tocando agora. Olha lá como ele deita. É porque a gente tem 25 quilos exatamente a pressão dele. Um helicóptero já seria um pouco mais pesado, porque ele é mais pesado e ele poderia arrancar a planta. Esse caso aqui ele não vai fazer isso, tá? Então, a gente pode voltar para... Vamos passar esse vídeo de novo, é interessante. Deixa eu passar mais uma vez. É muito interessante de ver o que ele faz aqui, ó. Então, os estudos que nós estamos fazendo nesse momento é exatamente entender que tipo de penetração do produto nós vamos ter a uma determinada altura da plantação e também o tipo de plantação e a velocidade. Então, tem vários fatores complexos aí, ou que a gente pode modificar ao bel prazer, vamos dizer assim, né? Legal. Podemos passar o PowerPoint ali. Então esse é um estudo que a gente está fazendo no momento que a gente não tem a gente não tem muito conhecimento ainda e não é só nós, assim, a Skydrone junto com... Existem 3 polos no momento que estão desenvolvendo essa tecnologia. É aqui no Brasil, nós estamos fazendo, tem um grupo nos Estados Unidos e outro na Austrália. Exatamente para tentar entender essa tecnologia que ela é muito nova, tá? Bom, só para os senhores entenderem também que não é tudo maravilha aqui para nós, tá? A gente tem dores de cabeça grandes. Tá? E uma dessas dores de cabeça que nós temos, como esse equipamento ele tem que voar muito baixo, o maior trabalho que nosso neste momento é exatamente a adaptação do nosso sistema de voo. A gente utiliza radar aqui para poder acompanhar a superfície. E colocar um pouco de lógica. A gente já fez testes na área de cítricos, árvores, aí o equipamento nosso voa maravilhosamente bem, acompanhou as árvores, aí uma árvore tinha sido cortada. Aí ele desceu, aí ele andou mais 2 metros de outra árvore na frente dele. Aí fizemos uma grande laranjada, porque o bicho ficou preso na árvore. Tá? Então, esse tipo de conhecimento que a gente está começando até agora, porque a gente precisa dessa hora de voo, a gente precisa ter esses voos em diferentes aplicações. Hoje, fazer uma aplicação como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a parte de cana, é muito fácil. Quer dizer, mais fácil, não é que muito fácil, mais fácil, porque a gente já está fazendo isso bastante. Aqui é o outro detalhe, exatamente. A gente tem que fazer o acompanhamento do voo de acordo com a vegetação que a gente encontra. E além de ver a vegetação que a gente tem embaixo da gente tem que olhar para frente para saber o que está vindo, para a gente não ter nenhuma surpresa. E para isso a gente utiliza até tecnologia de laser LiDAR, que a gente chama, que são feixes de laser que conseguem fazer essa medição. Por exemplo, para saber isso aqui, são aplicações que a gente está desenvolvendo para a área de café e outras plantas menores, em que a gente tem que fazer com que o equipamento desse siga sozinho essas plantas e que saiba em que momento ele está no meio do corredor ou exatamente em cima da planta. Tá? Então são tudo coisas que a máquina tem que decidir. Porque no momento que a gente faz o planejamento dele voar um pouco mais longe da gente, a gente não tem mais a percepção. Muita gente de vocês já deve ter visto vídeos, né? Muito vídeo de drones na internet. A gente sempre vê com uma pessoa do lado com um controle remoto voando muito próximo. No momento que a gente voa mais longe, o equipamento tem que ter inteligência, senão não vai funcionar. Tá? Bom, isso aí foi uma coisa muito bacana. Isso aí a gente tem que muito agradecer ao pessoal do SINDAG. No ano passado, a gente fez uma reunião e a gente tinha ouvido muito que a gente teria um problema gigante com a indústria de aviação agrícola, porque havia no ar uma percepção, e isso a gente notou quando a gente foi na feira, havia no ar uma percepção muito grande que nós somos concorrentes. No ano passado, no SINDAG, foi mais divertido de todos. Todo mundo passava no nosso stand e dizia assim, vocês é que vão acabar com o nosso mercado.
É por isso que eu digo, eu não trouxe meu colete à prova de bala, porque eu gostaria de converter o máximo de pessoas possível hoje para que entendam que isso não é verdade. Tá? Então, o SINDAG foi o primeiro sindicato de aviação agrícola do mundo a aceitar uma empresa de veículos não tripulados. E isso para nós é muito interessante, porque a gente agora está começando a conversar com a própria ANAC para fazer uma regulamentação que consiga entender as diferenças de um drone para um avião. Tá? Porque a ideia aqui é utilizar essa tecnologia sempre que seja perigoso demais para um avião, ou que a gente está voando em áreas que não tem o controle do produto que está sendo aplicado, por exemplo, beira de rio com vento, ou, sei lá, perto de produção de abelhas, ou algo no sentido que são mais sensíveis, que a gente consegue fazer um voo da bordadura, vamos dizer assim, com um equipamento para fazer a correção. Então, só rapidinho, para os senhores entenderem algumas coisas da parte da ANAC, que faz parte, tá? Então, essa nossa regulamentação ela é super nova, não tem nem 3 meses. Tá? Então, até então, a Skydrones está desde 2008 investindo, porque o nosso alvo sempre foram as empresas, né? Nunca foi usuário final, nunca foi usuário de Phantom, né? Esses dronezinhos pequenininhos que ficam voando. Então, até 3 meses atrás, não tinha regulamentação, não tinha um monte de incertezas legais, então as grandes empresas, a parte legal da empresa, a parte jurídica da empresa, simplesmente proibia o voo. Tá? A gente tem empresas grandes aí que têm utilizando, mas eles têm 1, 2, 3 equipamentos nossos. Não começaram ainda a entrar realmente full power. Então, segundo essa nova regulamentação especial 94, quando a gente tem o peso de decolagem menor ou igual a 25 quilos e a gente voar até 400 pés de altura, a gente não precisa, ou a pessoa em comando, sempre tem que ter uma pessoa em comando. Tá? Isso aqui está virando que nem drone nos Estados Unidos, né? São pilotos com conhecimento que eles estão em terra sendo responsáveis por isso. Tá? Então, nesse caso, não necessita ser um piloto certificado. Agora, se eu quiser voar além da linha divisada, que normalmente é 1 quilômetro adiante, aí tem que ser piloto. Então, por isso que eu digo, tem que prestar atenção. Se a gente voar além de 1.000 metros, tem que ser piloto. Estou sublinhando algumas coisas, porque nós vamos chegar para o grande finale agora, para vocês entenderem de tudo que eu estou falando. Agora, no momento que a gente tiver um peso de decolagem acima de 25 quilos, é de 25 a 150. Depois de 150 não é mais Brasil que regulamenta, esse é internacional e não tem papo nenhum. Então, se a gente tiver um peso acima de 25, por isso que o Pelicano hoje em dia, ou qualquer um dos equipamentos, vamos dizer assim, que são concorrentes, todos eles se estabilizaram abaixo dos 25 quilos para que eles possam ser operados de maneira mais simples. E se a gente quiser... Opa, desculpa. Então, se a gente passar disso, a gente tem que ser piloto certificado e o VANT também tem que ser certificado. Essa é a nossa maior dor de cabeça no momento, porque qualquer certificação hoje com a ANAC ela está levando mais ou menos 6 meses. Então, essa permissão de uso de defensivos agrícolas e a parte do pátio de descontaminação, isso tudo já tem uma legislação bacana, já está pronta. E todas as empresas dos senhores têm que obedecer para ter a licença para poder aplicar. Então, isso já é atendido pelas empresas de aviação agrícola. Então, as únicas empresas que podem utilizar a tecnologia de drone para aplicação são as empresas dos senhores. Mas ninguém pode. Então, a nossa ideia, vamos dizer assim, o que a gente quer passar para cá nessa apresentação é exatamente deixar muito claro que essa tecnologia ela é muito mais um aliado para as empresas de aviação agrícola do que um inimigo, ou do que algo que seja uma ameaça. De maneira alguma. Eu sempre faço o comentário que eu acho que talvez seja uma das melhores oportunidades de negócio dos últimos anos. E eu vou mostrar os números agora. Tá?
Então, eu peguei alguns números de mercado aqui. Tá? A gente tem muitos dados na área de cana, que é a área que a gente voa. Hoje, para os senhores terem uma ideia, todo mundo diz, pô, cana, a gente não pode voar porque drone faz 1 hectare. O drone vai fazer o quê no meio dos tantas centenas de milhares de hectares de cana? Ele acha mamona, por exemplo. Tá? Então, isso é um processo, um exemplo de muitos processos que são muito difíceis de fazer com a aviação, seja de helicóptero, seja de avião. Tá? Porque as mamonas, essas árvores, elas são pequenas, são concentradas ali no meio, e a gente tem que saber onde elas estão para fazer daí essa pulverização. Então, aqui os dados de mercado, a gente tem aplicação terrestre, mais ou menos os R$45 por hectare. A aplicação, só estou falando aqui. Né? A aérea é por aqui mais ou menos que ela gira. Tá certo os números aí? Como é que depende da região. Uma média tá legal. Tá. É que esses números aqui são mais da área de São Paulo. Tá? Bom, e também a média que a gente tem do uso do produto químico é mais ou menos uns R$210 o hectare. Tá? A gente também fez uma média de produtos aqui. Tá? O que a gente consegue fazer? Isso aqui foram experimentos com áreas mais ou menos de 200 hectares, cada setor de teste nosso. Tá? O que a gente notou, que depois que a gente fez os mapas multiespectrais para achar o que a gente realmente estava buscando, desses 200 hectares, talvez 15% a 20% são as áreas que têm que ser tratadas. Não é tudo. Então, se a gente pegar o custo daqueles números que eu peguei antes, que é a aplicação aérea vezes o custo do produto químico, nos 200 hectares, nós chegamos mais ou menos nos R$48 mil. O custo dessa aplicação para a empresa. Agora, se nós pegarmos só essa área que realmente necessita ser tratada e fazer essa pulverização pontual, localizada, a gente não está fazendo o resto. A gente chega a um custo total menos da metade do valor para a pessoa que está contratando o serviço, e a pessoa que está aplicando pode chegar a cobrar este valor aqui de aplicação por hectare, ao invés dos 30. Tá? Isso aqui não são dados fictícios, são coisas que já estão acontecendo no momento. São estudos que a gente está fazendo. Tá? Então, esse é o ponto. A gente está tentando botar mais inteligência, a gente está sendo um pouco mais controlado. Mas uma das coisas assim, muito importantes que eu tenho que deixar. Eu aprendi num curso aí que a gente tem que fazer de segurança de bombeiros, que ele me perguntou, o bombeiro lá disse que está fazendo o curso, você sabe para que serve um extintor de incêndio? Extintor de incêndio é para apagar um princípio de incêndio. Ah, se tem um incêndio maior, não adianta nada. O drone, ele é utilizado para corrigir um princípio de algum tipo de praga. Não para a praga toda. Para a praga toda se continua se utilizando a aviação normal. Tá? Por isso que eu quero deixar bem claro. Existem muitas situações em que os senhores fazem aplicação com avião. E daqui a pouquinho ainda surgem algumas manchas lá no meio que restaram. Essas manchas elas podem ser corrigidas com drones. Tá? Então, essa é a ideia. A ideia é deixar bem claro que essa tecnologia está evoluindo muito. Se os senhores olharem no nosso stand, esse aqui é o equipamento que a gente começou a trabalhar no ano passado. Nós já estamos com equipamentos mais novos. Tá? O mercado, a partir desse momento, vai abrir. Outra coisa muito importante, o mercado está abrindo muito para por exemplo, as indústrias químicas hoje em dia, o que elas estão fazendo? As indústrias químicas hoje, para elas já ficou claro que não adianta ficar vendendo só produto químico. Eles estão concorrendo, um commodity. Eles estão querendo oferecer serviço. Tá? E o Brasil é gigante. Então, eles precisam de mapeamentos, eles precisam de informações do campo. E essas informações, quem pode lhe dar são aquelas empresas que já estão no campo, já estão localizados no centro delas, que são as empresas de aviação agrícola. Então, essas empresas podem ter
por exemplo, equipamentos de mapeamento para ajudar a fazer os mapeamentos, e pode ter drone de pulverização, que pode ser utilizado para aqueles outros exemplos que eu mostrei agora, que são indústrias, e aí vai. Até áreas de construção, por exemplo, poderiam ser utilizados esse equipamento. Então, a ideia aqui é dizer que, com essa tecnologia, a gente pode muito facilmente, com o conhecimento que os senhores têm na aviação, com toda a técnica, com toda a hora de voo, vamos chamar assim, que é o nome certo, isso é uma oportunidade muito grande para incrementar o negócio, principalmente nas épocas, vamos dizer assim, que não há voo, né, que são os momentos mais baixos. Aqui, por exemplo, isso aqui, vê como está forte já, né? A mídia já tá muito forte nessa área. E isso daqui foi uma campanha que a gente fez com pulverização para o mosquito, para a gente acabar com as larvas do mosquito. Aí eles fizeram até um apelido chamado isso aqui de Zika Killer. Tá? Então, são coisas que a gente fez voo, por exemplo, dentro de ferro velho, que a gente não tem como chegar lá. E a gente fez o voo, no meio daquela sucata cortante lá, deixa o drone se ralar. O problema é dele, não é nosso. Né? Então, isso que a gente enxerga como oportunidade, isso que a gente explica para as pessoas que tiveram já a paciência, muitos já vi que já tiveram a paciência de passar lá no nosso stand. Então, isso é muito importante que entendam que isso aqui não é concorrente de maneira alguma. Também não posso dizer que não venha a substituir a aviação agrícola, porque isso eu acredito que possa vir a acontecer daqui a mais alguns anos. Porque a gente está notando, carro elétrico está vindo, está tirando o motorista, tudo isso está acontecendo. Mas neste momento, nos próximos anos, eu acredito firmemente que é uma tecnologia que vem simplesmente a agregar mais valor ao trabalho que os senhores já fazem. Tá? Então, eu quero deixar isso aberto um pouco agora às perguntas, tá? E espero ter conseguido deixar uma ideia clara dessa oportunidade e que eu não leve nenhum tiro aqui pensando que a gente é concorrente. Obrigado. Sim, vamos lá. Por favor. Meu nome é José Carlos Cristofoletti, eu estou na aviação agrícola há muito tempo. E tudo que voa pode ser usado na agricultura, mas tem que fazer uma coisa constante, velocidade constante, direção constante. Tem um esquema de operacionalidade que até hoje eu não estou convencido que uma máquina como essa possa fazer. Tá? Mesmo porque o operador não está na máquina e vendo algumas coisas que acontecem com a operação. Eu tenho a seguinte percepção: tudo que voar direitinho no esquema agrícola pode ser usado na agricultura. Inclusive, é um benefício não estar uma pessoa junto com uma bomba de veneno na mão. Então, meu problema de pensar no assunto é quando elas vão chegar a estudar ele como uma máquina operadora, tanto nesse aspecto prático, como na distribuição do produto que sai dele. Então, para verificar, nos aviões a gente estuda perfeitamente a esteira formada e jogar os produtos aí. E ainda tem, no caso, 8 geradores de movimento de vento. Então, toda essa aerodinâmica que envolve a aplicação aérea de distribuição do produto, que ainda está com uma interrogação muito grande. Não sei quem vai começar a estudar isso, até hoje não vi nenhum trabalho feito com isso aí, nesse aspecto, de estudo da esteira de aplicado, né, para saber que a distribuição do produto que deve ter um começo, meio e um fim, em cada passada da máquina, e ver se nós conseguimos fazer uma uniformidade. Se é velocidade constante, claro, que ele vai fazer. Então, eu realmente não tenho ainda essa bibliografia. Gostaria de ter, se já tivesse, para ser um dos defensores. Não sou contra. Legal. A gente tem que ver, ver para crer, tá? Da Nova de Santo Tomé, no sentido de que é mais uma coisa que venha em benefício da agricultura. Só fez isso aí. Só esses aspectos a gente estudou desde no começo da aviação, tá? E que a gente vai verificar se realmente o quanto isso vem beneficiar a gente. Tá? Obrigado. Legal. Eu vou passar para o Daniel, para vocês não se cansarem demais da minha voz aqui. Vamos pegar uma outra pessoa com especialidade nisso. Bom dia a todos. Deixa eu responder para o Parts aqui, que
Quanto à parte de velocidade de aplicação e precisão de aplicação, digamos assim, essa é a parte mais fácil e mais implementada no drone. Na verdade, assim, os vídeos que tu viu ali são vídeos praticamente parados, porque é muito difícil tu fazer um vídeo com drone em movimento. No voo com asa fixa, por exemplo, quer dizer, a gente tem um avião aqui que ele voa em velocidade constante, tanto a favor quanto contra o vento. Na verdade, a gente faz todos os planos de voo, no caso da asa fixa para vento de través, justamente para ele não ter variação de velocidade quando ele está indo, quando ele está vindo, para ter justamente, no caso eu estou tirando fotos para não ter escorregamento. E o mesmo se aplica no drone, quer dizer, na verdade eu estou com um GPS de navegação, todo o controle dele é para o GPS, então quer dizer, a minha precisão está limitada à precisão do GPS. Eu, digamos assim, não preciso, se precisasse eu passo para o GPS com RTK e vou ter precisão de 1 centímetro de aplicação. E a velocidade também eu consigo manter uma velocidade constante, mais constante que se operasse manualmente. Eu posso ter em relação ao vento e em relação ao solo. No caso, normalmente a gente programa com relação... No caso, durante pulverização, a gente tem feito agora principalmente em relação ao solo, porque normalmente tu faz aplicações em altitudes baixas. Por exemplo, o avião tem tanto o GPS de navegação quanto eu trabalho com pitot também. Quer dizer, eu posso programar o computador de bordo tanto para ele trabalhar em relação à velocidade do vento, quanto em relação à velocidade do solo. Quanto à parte de aplicação e faixa de aplicação, quer dizer, tu não viu nenhum trabalho desses, porque obviamente a gente lançou esse produto em maio do ano passado, e o pessoal na tua direita aqui da Schroeder são os primeiros que estão começando a fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, já fizeram algumas avaliações do produto. Esse produto está indo agora para Pelotas de novo para continuar a fazer uma parte de avaliação. A gente já fez avaliações em reação de tamanho de gota, reação de aplicação de faixa, com papel sensível, vários tipos de bico cônico, bico leque. Todos esses dados o pessoal já tem, só não foram publicados ainda. Tá? Já foram feitos alguns experimentos também em cana, em interior de São Paulo, com aplicação parada para aplicação pontual em árvores de mamona. Outro ponto, questão de esteira. Bom, vocês viram no vídeo ali ele movimentando todas as plantas ali e tal, mas o que a gente percebeu também, que vai entrar nesse trabalho também, tu passou de 5, 7 metros por segundo, as hélices param de ter influência na esteira. Então tu começa a ter uma deposição de aplicação exatamente como uma aeronave convencional. Tu não tem mais... Em termos de esteira de avião, tem que saber o que acontece na esteira toda para jogar os volumes constantes para manter uma faixa uniforme o tempo todo. Né? Uhum. Então eu não estou discutindo a não realização de uso. Que a gente tem que levantar a pessoa da Schroeder, que está fazendo isso, estou acompanhando de vez em quando, de ter a mesma preocupação que se tem com os aviões comuns, da uniformidade de distribuição e a largura de faixa correta, para que a gente não tenha falha no trabalho. E outra coisa que me chama a atenção seria a influência de vento de lado, vento de través, como é que as variações que podem não manter a mesma... Em aplicação com drone eu não tenho vento de través, porque eu não preciso seguir uma linha de aplicação. Mas ele está numa massa de ar que movimenta, puxa vida. Sim, mas acontece que eu alinho a minha... Essa é a vantagem. Eu sei, mas a linha que está fazendo, quando você tem um deslocamento, aí que lá tenta corrigir, que nós chamamos de caranguejar no avião comum. Tá? Isso pode ter algumas influências na posição também. E o que é para nós vento de través mais interessante não é praticamente o través, é a intensidade do vento de través, que dá mais ou menos deslocamento. Então, eu estou querendo ver se tem essas informações, já tem alguma informação desse tipo, a gente poder botar no nosso arquivo aqui, tá? Para poder discutir, sempre no sentido de aprovar uma coisa dessa. A gente também, Santo Marco, falou para você, vamos ver se funciona perfeitamente, que você é mais um fã desse negócio todo, como eu sou dos aviões também. Quando eu falo de vento travesso, que não tem vento travesso, que é o que a gente faz justamente quando a gente faz na parte de mapeamento. Porque com o drone funcionar como se fosse basicamente como se fosse um helicóptero, eu não tenho que seguir a linha do talhão. Eu posso simplesmente fazer todas as linhas alinhadas com o vento. Na hora de eu fazer a aplicação, eu simplesmente giro porque na verdade eu vou definir um perímetro de aplicação.
e vou definir uma separação entre linhas e automaticamente ele me dá não tem como fazer isso em tempo real aqui, mas ele me dá as linhas de aplicação. O que a gente faz muito em aplicação por mapeamento, no caso a gente deseja o través em mapeamento por outro motivo, é justamente isso. Quer dizer, o que acontece? O cara no solo ali, ele vê a direção do vento e ele monta todo o planejamento de missão para a aeronave estar ou alinhado ou em través com o vento. Então eu não tenho, eu posso, se eu quiser, simplesmente eu posso não ter través durante a aplicação. Porque, eventualmente, suponha que eu tenho um talhão, que eu tenho árvore de um lado, quer dizer, um avião eu vou ter que arremeter, vou ter que subir. O drone eu consigo simplesmente desligar a bomba, parar, reposicionar e iniciar o procedimento de novo. Eu não tenho essa limitação de eventualmente ter que seguir um caminho. Eu posso seguir qualquer caminho dentro do meu talhão. E por isso eu falo assim, na parte de mapeamento a gente deseja o través, porque eu não quero tirar fotos mais rápidas, assim, como eu tenho problema de velocidade de obturador, eu não quero, por exemplo, ter uma velocidade de solo mais rápida na ida do que na volta. Eu desejo ter a mesma velocidade na ida e na volta. Então, justamente, a gente faz o planejamento para todo voo ter vento de través, porque como ele não tem empenagem vertical, ele não tem inclinação. Na verdade, ele caranguejeia. Então, estou sempre com a câmera 90 graus em relação ao solo e sempre velocidade constante em relação ao solo, não importa se eu estou indo ou se eu estou voltando. Esse é uma bomba elétrica, tá? Tipo assim, na verdade, ele é uma bomba de vazão constante. E eu não sei dizer de cabeça agora. Isso aí, assim, aí digo assim, pergunta para o Eugênio, com certeza esses dados a gente deixou para ele. Uhum. Mas o bom é que é tudo elétrico e a gente tem a possibilidade de variar o que a gente quiser também. É que, na verdade, o que está sendo... Por isso que, assim, tu não tem, entre aspas, o drone pronto para tudo, quer dizer... Por isso que, tipo assim, por isso justamente esse nosso trabalho com a T-Leader. A gente vai definir assim, tu vai aplicar produto X em cana para matar a erva daninha Y, tu vai trabalhar com uma barra de tantos metros, tu vai trabalhar com tal tipo de bico, com tal produto, com tal bomba. Então, assim, para cada aplicação, eu tenho que fazer um procedimento, um teste e vou fazer a aplicação. Sim. Uhum. 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 Não, com certeza. O importante é a gota. Quer dizer, assim, por isso, assim, o importante é a gota. Por isso que a gente vai ter a questão de mapear para cada aplicação. Tu tem todo um trabalho anterior, entre aspas, de engenharia, que uma vez depois definido, aquilo ali vira procedimento padrão. Você acha que está na frente aqui, não sei como é. Duas perguntas ainda, pessoal, aqui e depois aí. Tá. Seu nome? É Daniel. Meu nome é Bruno. Eu vi que, pelo que eu entendi, a eficiência da aplicação depende bastante do trabalho de mapeamento, que é por NDVI, correto? Tá. Na questão de você identificar pelos mapas os tipos de pragas, esses modelos matemáticos já são aplicados para todas as culturas ou especificamente para a cana? Tá, de novo eu vou te dar um pouquinho. Cada caso é um caso, nem sempre é NDVI. Tipo assim, a gente tem alguns parceiros, tipo assim, algumas indústrias de químicos, por exemplo, a gente trabalha com Bayer em Rio Verde, trabalho 100% RGB. Eles trabalham em identificação de planta daninha somente por imagem convencional. Eles desenvolveram todo um trabalho que a gente faz toda a parte de mapeamento com drones. O procedimento basicamente é o seguinte, tu faz uma aplicação de glifosato no talhão inteiro, aí a gente faz um voo com drone, eles identificam aonde tem planta resistente,
E a gente faz um mapeamento primeiro com asa fixa para identificar aonde tem planta resistente e depois com o multirotor que não está aqui, que é aquele aeronave ali de baixo, que ele vai fazer algumas fotos em alta resolução pontuais para identificar o tipo de planta daninha. E com isso a gente gera um arquivo shape para colocar ou num avião ou num autopropelido para fazer a aplicação localizada. Normalmente a aplicação localizada ela é feita, o que tem tido de resultado em torno de 20% a 25% da área total. Então, quer dizer assim, a gente já fez trabalhos em trigo, aí sim com multispectral para ver a questão de relação de nitrogênio com a parte de atividade da planta. Por isso que eu falo, erva daninha tem muita coisa que é no visual, identificação de falha de plantio é no visual, deficiência de solo muitas vezes é no multispectral. E aí entra o trabalho que o Uf falou que é muito forte da Embrapa, porque tem definir, porque na verdade trabalha com 5 bandas de frequência. Então o NDVI é tipo assim, a mais comum e mais simples dela, porque o que acontece para quem é leigo, quer dizer, principalmente a clorofila, ela absorve muito luz visível, especialmente azul e vermelho, quase totalidade do verde, 80% do verde, por isso que, como ela reflete um pouco verde, as plantas são verdes, mas ela reflete quase que 100% infravermelho. Então, trabalhando essa diferença, eu consigo ver o nível de atividade de clorofila da planta. Mas esse é o indicador, quer dizer, eu tenho vários outros indicadores, e aí tu pega tem uns almanac da Embrapa daqui, que tem 300 tipos de indicadores, e dizendo assim, para cada tipo de planta, para cada tipo de doença, tu tem algumas correlações ou não, quer dizer, tipo, isso é uma coisa que ainda está sendo construído, quer dizer, a resposta de frequência da planta e a correlação com algum tipo de problema. Mas com o NDVI, quer dizer, que é o mais básico, tu já consegue ver muita coisa de atividade da planta, quer dizer, muitas vezes eu brinco que serve como um termômetro, tu não sabe qual é a pessoa está com febre, tu sabe que ela está doente, muitas vezes tu não sabe identificar o porquê, mas tu sabe que ela tem um problema e tu consegue pelo menos delimitar em que região do campo que se encontra esse problema. Tá. Tudo bom? Sou o De César da Santa Vitória Aviação Agrícola, sou proprietário. Uhum. A pergunta que eu tenho é referente a licenciamento ambiental. A FEPAM e o IBAMA nos reconhecem o licenciamento para operar com aeronaves. Eles já liberaram essa operação para as empresas aeroagrícolas com drones? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual que seria o limite de vento para a operação do equipamento? E a terceira seria assim, eu sou piloto agrícola, vou há 23 anos e a gente sempre aprendeu a evitar aplicar com vento alinhado, por uma questão de concentração de produto e abertura de faixa efetiva. Então, como é que ficaria essa aplicação com vento alinhado, que você comentaste ali anteriormente? Então, são 3 perguntas. A questão do licenciamento e reconhecimento pela FEPAM e pelo IBAMA, se nós podemos contaminar esse tipo de equipamento na empresa, a questão do vento, o limite do equipamento, e a questão da deposição com relação à aplicação com vento alinhado. Tá, vamos de trás para frente. Quer dizer, quando eu falei do vento alinhado, eu falei que assim, é uma possibilidade. Que eu quero dizer assim, pelas características do equipamento, tu pode alinhar ele em qualquer sentido. Tu não tem que seguir uma linha pré-definida no campo. Normalmente, às vezes, no talhão comprido, normalmente o avião tu vai fazer na parte de maior comprimento, maior distância, para tu evitar fazer... Não, que eu digo assim, porque tu vai evitar fazer o menor número de balão possível, porque tu perde muito tempo, combustível fazendo balão. No caso do drone, quer dizer, eu fazer ele assim, para mim não tem diferença nenhuma. Não, o que eu estou dizendo assim, se eu... Uhum. Não, eu não vou trocar. Concordo. Não.
Não estou dizendo isso aí. O meu ponto de vista é o seguinte, assim, ó, a escolha de como vai ser a aplicação é da pessoa que vai fazer o planejamento de voo. O meu ponto de vista é dizer assim, eu não vou trocar de rota durante a aplicação, nem fazer a aplicação de várias maneiras. Eu estou dizendo assim, tu vai ter um responsável por fazer toda a parte de voo, tu tem alguém que faz o planejamento de voo. Pode ser feito na hora. Eu posso trocar o ângulo na hora a qualquer momento. Quer dizer, tipo assim, antes de decolar, eu posso verificar a direção do vento e ajustar o meu plano de voo ao vento que está no momento. Isso que eu quis colocar. Quer dizer, o drone não tem essa limitação de eu tentar seguir o maior comprimento do talhão, porque eventualmente eu tenho que fazer balão. Sim, bom, mas tu entendeu assim, tipo assim, então tu tem um profissional que é o profissional que vai fazer, assim, tu fazendo planejamento de voo. Só respondendo por assim, questão de vento, do ponto de vista operacional do equipamento, eu aguento tranquilamente vento acima de 40 km por hora, 50 km por hora. O drone, não tem, é muito mais, acho que é questão de qualidade de aplicação depois que da resistência do equipamento. E tu tinha mais uma pergunta que tinha feito, né? No produto. Isso aí, tipo assim, isso não tem. Pode. Legislação com... Hoje está sendo utilizada a mesma coisa da aviação. Nada diferente. Exatamente por isso. Exatamente. Vocês são as únicas indústrias que podem utilizar esse equipamento. Bom, gente, a gente hoje tem muito caminho ainda pela frente. Nós levamos exatos 4 anos para fazer a legislação. Tá? Então a gente sabe que não vai ser uma coisa fácil. Mas a gente está usando o bom senso nesse momento, eles também acredito que têm um bom senso de fazer com que esse equipamento possa ser utilizado por pessoas que tenham treinamento para tal. E as únicas que eu conheço são as indústrias de aviação agrícola. Mais ninguém. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque a gente vê muita propaganda. Já estou cortando aqui, vão me expulsar daqui a pouco. Por que eu estou fazendo isso? Esse alerta que é muito importante é que a gente está vendo muita propaganda de muita gente. O drone ficou uma coisa mais fácil, tá mais fácil de voar. A gente não precisa de talento, o negócio voa sozinho, ele é a prova de suicídio, ele não cai do céu. Certo? Não, os drones hoje são assim. Nem que o cara queira derrubar, eles não caem. Então, esse é o problema. A gente vê muita propaganda de gente, eu vou alugar um drone para fazer pulverização. Pô, o cara é louco, o cara não tem ideia nem do que é com o que ele está lidando. Ele não tem o conhecimento. O Daniel é o cara mais cético lá de atender telefone, quando os caras perguntam, eu tenho um drone, fiquei sabendo que dá para voar na agricultura e o que eu faço? Aí ele responde, faz ENEM. Vai estudar um técnico agrícola, vai ser um engenheiro agrícola, vai entender, é que nem tem uma máquina de raio-x, tu tem uma máquina de raio-x e tu é médico? Claro que não. Então o que eu quero que todo mundo aqui se junte, quando pintar esse tipo de gente, assim, eu vou fazer pulverização, por favor, né? O cara é louco. Queria, principalmente, assim, dar um panorama do tipo assim, o que é o mercado de drone no Brasil hoje, especialmente agora que saiu a legislação no início do ano, definindo que até então, sem legislação, tu não poderia fazer nenhuma atividade comercial com drones, e agora com legislação, a legislação permite atividade comercial com drones, tanto que agora permitiu também, inclusive, fazer seguro para drones. Bom, o mercado de drones hoje, quer dizer, ele se divide assim, ele é uma ferramenta bastante abrangente do ponto de vista de trabalhos que tu consegue fazer com esse equipamento. O mais comum que o pessoal conhece, quer dizer, o pessoal que usa drones para essa parte de imagem e fotografia, que eu acho que é o que está mais ameaçado pela legislação hoje, porque hoje tu tem uma dificuldade muito grande na legislação para voar em cima de pessoas. Tu tem que ter pelo menos 30 metros de distância do drone até a primeira pessoa que não esteja envolvida na operação. Mas esse é um mercado que, tipo assim, não adianta, caiu no uso comum ali, qualquer um comprar um drone fora ali e está fazendo parte de formatura, filmagem, casamento, fotografia e afins.
Nós da Skydrones, nós sempre tivemos mais voltados para o mercado mais profissional, digamos assim, do uso de drones. E esse mercado profissional iniciou, há uns 2 anos atrás, muito forte com a parte de topografia. O pessoal fazendo a parte de drones para geoprocessamento. Tanto a parte de agricultura quanto a parte de engenharia civil, para ver a parte de estrada, barragem, terreno, elevação de terreno. E o início da parte de mapeamento agrícola. E nos últimos 2 anos, assim, quer dizer, nós nos especializamos muito, tipo assim, nas 2 vertentes principais que a gente entende que no mercado profissional de drones, que é a parte de agricultura e a parte de inspeção industrial. Aí a gente tem todo um setor de inspeção industrial, eu não vou entrar muito a fundo aqui porque não é a área, mas é a parte petroquímica para inspeção de instalações, dutos, redes de transmissão elétrica com sensores especiais. E a parte de agricultura, que começou com essa parte de mapeamento e topografia, e agora também está iniciando com a parte de pulverização. Então, para entender um pouquinho desse contexto de onde é que está entrando o drone de pulverização, e onde é que está entrando o drone de pulverização, tipo, aqui no SINDAG, que até então tu tinha avião, que nem falou, avião a pistão, começou agora os aviões turbohélice, que tem outra capacidade. Tu vê agora um crescimento muito grande dos helicópteros e agora a gente está começando a entrar com drone. Onde é que se encaixam os drones? Bom, o drone ele tem uma característica que é a baixíssima produtividade do drone. É um equipamento que eu vou fazer 1 hectare, 1,5 hectares por voo. Dificilmente eu vou fazer mais de 15 hectares por dia com equipamento. Então tu me pergunta assim, como é que eu uso esse equipamento e como é que esse equipamento se torna financeiramente viável? Obrigado. Primeira coisa, a questão do uso do mapeamento, né? Quer dizer, até coisas que a gente teve com nossos clientes, que é tu entender a tua lavoura, tu fazer o mapeamento e eventualmente tu fazer aplicações localizadas. Teve coisa, a Cooper Citrus nos ensinou esses dias, quer dizer, a gente chegou a um ponto que eles falaram assim, não, dá para cobrar mais de quase R$300 o hectare com drone. Como? Não, os caras falaram assim, não, a gente está fazendo análise de solo, a gente já viu que muitas vezes eu tenho que fazer o pessoal faz a aplicação total, se eu consigo fazer a aplicação localizada, eu consigo pagar esse custo a mais do drone pela baixa produtividade com a economia de produto químico. E os caras mostraram todo o cálculo que eles fizeram nesse sentido. Outro caso, que é um caso muito clássico também daquela região de cana. Eu tenho alguns problemas hoje com ervas daninhas, tipo reboleiras, principalmente mucuna e mamona em cana. Que são áreas muito pequenas, em locais de difícil acesso, que eu tenho que ter uma precisão de aplicação muito grande. Eu não consigo hoje em dia praticamente fazer com avião, eu não consigo fazer terrestre. Basicamente o que eles fazem hoje é esperar até a colheita para fazer o tratamento daquela região. E com o drone eu consigo fazer essa poda química ainda antecipada. E com isso eu tenho várias vantagens. Que eu não tenho a planta daninha se espalhando. Segundo, que eu tinha muito problema na colheita também, dessas plantas daninhas se enroscarem na colheitadeira, acaba que prejudica o processo de colheita e acaba espalhando também a semente. Então, tipo assim, aqui nós temos um exemplo do asa fixa, aqui um exemplo de mapeamento aéreo feito com câmera multispectral, com infravermelho, justamente para ver questões principalmente ligadas à clorofila. Também questões de contagem de plantas. Novamente a parte de multispectral. Aqui uma variação aqui do satélite para o drone, para mostrar a diferença de resolução que tu consegue num drone com satélite. Então, quer dizer, tu tem, obviamente, cada ponto georreferenciado, então com um drone tu consegue fazer uma análise muito mais precisa do que está acontecendo. Aqui, como eu voltei aqui, as primeiras aplicações na parte de topografia, que tu consegue fazer levantar curva de nível, definir parte de alagamento. Quer dizer, eu quero fazer um cálculo de barragem, quero fazer uma barragem nova no meu terreno. Quanto é que eu vou inundar e quanto que eu vou conseguir fazer de armazenagem de água. Mas então eu justamente queria voltar para essa parte de pulverização, né? Então que esse é o nosso foco, quer dizer, ele se tornou viável
quando são respondidas essas 3 perguntas, que eu preciso de uma precisão muito alta, num local de difícil acesso e numa área pequena. E aí que a gente imagina que ele vai ser um complemento justamente a essas outras tecnologias. Na verdade, eu vou competir um pouquinho, talvez, com um helicóptero que consegue fazer muitas vezes uma aplicação similar. E os próximos passos de desenvolvimento para essa tecnologia, que a gente está começando a embarcar muito visão computacional e tecnologia de radar para sensor de altura. Que é conseguir justamente também fazer aplicação localizada em terrenos de relevo extremamente acidentados. Tu poder tratar com vinícolas, tu poder tratar com, eventualmente, banana em encosta, que também são outras áreas que têm dificuldade de aplicação com a aviação agrícola convencional. Por outro lado, essa questão, aonde tu tem um terreno plano que não tem obstáculo, não tem como bater em questão de custo a produtividade de uma aviação agrícola convencional ou um autopropelido terrestre. Pelo menos eu tentei dar um panorama assim do que é o negócio de drones. Se alguém tinha uma pergunta em relação a esse... Com relação ao tamanho, fazer drones maiores, maior capacidade, maior rendimento, tem projeto? A questão não é projeto. Depois de 5 anos saiu a legislação agora da ANAC, e a ANAC limita o drone a, no máximo, 25 kg de peso máximo de decolagem. Acima de 25 kg de peso máximo de decolagem, eu tenho que certificar o drone como se fosse um avião. E aí eu não... Não tripular, na verdade, mas tu vai ter que ter um piloto para exercer. Até aí não é problema, porque eu tenho operações de drones, por exemplo, B-Veloz, que me exigem piloto. Não, eu digo assim, mesmo um drone menor que 25 quilos, se eu estiver operando com ele acima da linha de visada, além da linha de visada, esse controle tem que ser feito por um piloto, não pode ser feito por uma pessoa normal sem treinamento. Mesmo descendo do solo? Mesmo controle sendo do solo. Quer dizer, o que a legislação exige? Quer dizer, Responsável. exatamente. Se eu estou na linha de visada, pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos o responsável pelo voo. Se eu estou numa condição que eu não enxergo o drone, eu preciso que a pessoa que esteja comandando a missão seja um piloto. Mas a questão, e acima de 20... Eu vou precisar fazer um curso e ter uma carteira para... Não, por isso a menos de 25 quilos, operando dentro da linha de visada, não. Aí, por isso eu falei assim, esse é um aspecto, entre aspas, bom da legislação, que dentro desses parâmetros, se eu não exceder 400 pés, que são 120 metros de altura, o equipamento menor que 25 quilos, que eu esteja conseguindo enxergar ele, eu não preciso, a única coisa que eu preciso fazer é registrar esse equipamento junto ao DCE e registrar que eu estou operando esse equipamento. É um cadastro simples, não tem... Tecnicamente eu não tenho limite, eu poderia subir tranquilamente acima de 500 metros. A questão, o que me limita a operação é legislação. Tá? E por isso eu falei assim, aí passando acima de 25 quilos, ele começa a ser tratado praticamente como uma aeronave convencional, e aí os custos de certificação, homologação, aeronavegabilidade também, aí praticamente inviabilizam a operação do equipamento. Então... isso é puramente legislação. Mas a questão é a seguinte, tu tem um equipamento... Mas se tu fizer um equipamento, vamos supor, faça um drone para 500 litros, existe possibilidade? Não. Não, ele pode ser não tripulado, mas aí eu tenho que fazer a homologação dele como uma aeronave não tripulada, da mesma maneira... Não, existe em operação no Brasil. Os drones em operação pela... Claro, não é para pulverização, mas os drones em operação pela... A Polícia Federal hoje tem 2 drones em operação, que são 2 drones de reconhecimento não tripulados. Mas eles são homologados como aeronave convencional. Mas e qual é a capacidade deles? Qual é o peso deles? Não, não, é um turbo próprio. Existe algum drone em projeto? Eles comentaram que em Dubai tem... Não, mas que lá, é outro lugar. No Brasil existe para aplicação, que eu digo, aplicação de segurança e aplicação militar, não para aplicação civil.
Porque, na verdade, um drone desses não tripulado, que eu digo assim, a certificação ela é tão cara que nós estamos fazendo equipamento de $10 milhões, quer dizer, tu não... Esse aqui na faixa dos R$150 mil. Então... Nós mesmos, nós somos os fabricantes aqui nesse caso, tá? Mas eu digo assim, a manutenção, basicamente assim, ele não tem basicamente partes móveis, a única parte móvel é o motor, tá? Porque ele é basicamente todo estado sólido. O único item de desgaste mesmo que tem vida útil é a bateria, que normalmente é em torno de 100, 150 ciclos. Depois disso ela começa a ter... Normalmente 1 ano, assim, basicamente um equipamento convencional. Tá, mas a empresa de vocês é focada em vender os drones ou prestar o serviço? Nós somos fabricantes, nós estamos focados em vender. A gente tem alguns casos de prestação de serviço, mas que não é, entre essas, bem prestação. Na verdade, são alguns projetos grandes junto com alguns clientes que a gente, entre aspas, faz, digamos assim, um trabalho de prestação de serviço, porque é um trabalho integrado com o cliente. Aí, no caso, estou falando de algumas cooperativas grandes, algumas indústrias de químicos, assim, que a gente tem feito alguns trabalhos maiores. Porque aí, obviamente, como eles não têm o know-how, a gente tem que entrar com uma parte de serviço, entre aspas, até para treiná-los. Com relação a vento, assim, qual é o limitador de velocidade do vento? Teoricamente, um equipamento desse eu consigo voar com vento acima de 40 km por hora tranquilamente. Não tem Acima de 40? Não está aqui o asa fixa, que é aquele que estava voando ali, a velocidade máxima de voo dele é 120 km por hora. Então eu aguento. O meu grande problema com o vento só é que assim, na parte de pulverização começa a ter uma deriva absurda, muito antes de ter problema de voo. Ao voo não tem problema. E na parte de mapeamento me atrapalha que eu começo ele começa a brigar contra o vento, eu começo a gastar muita bateria e acaba eu perdendo autonomia e produtividade de voo. Então não é uma questão muito antes. 10 km, O ideal é 0, tipo assim, mas não. Vocês fizeram o custo para saber quanto que custa a hora de voo desse aparelho? Na verdade, tipo assim, tu vai ter basicamente, na verdade, o custo principal pelo custo das baterias, né? Então, por isso assim, vai depender, eu digo assim, uma hora, tu vai ter que cobrar na faixa de R$200 a R$300 uma hora de voo desse aparelho, muito acima do que é uma aviação agrícola convencional. Por isso que eu falo, ele só se aplica em condições muito específicas para quando tu não tem tu não consegue usar o avião, que é uma aplicação muito pontual e muito precisa, ou em casos que tu consiga reduzir, entre aspas, conseguir uma aplicação tão precisa que a tua redução de uso de produto químico acabe compensando o custo a mais do equipamento. Por isso que eu falei assim, Mamona e Mucuna é um caso muito, muito clássico, que são áreas, às vezes, de meio hectare, mas que eu não tenho como fazer aplicação de outra maneira que não com drone. E hoje o pessoal espera a colheita para fazer tem um potencial, a gente não avaliou ainda, mas onde eu consigo fazer terrestre, aí não tem, tipo assim, eu não consigo pagar o custo do drone. Mesmo com uma pessoa que paga para aplicar, funcionário? Na verdade, dos dois casos tu vai ter alguém para aplicar, né? Porque o drone, teoricamente, tu vai ter que ter um operador. Eu tenho, por mais ele faz. Isso é uma coisa importante também de drone, quer dizer, clássico. Tu pode ter a legislação proíbe voo autônomo. Tu pode ter voo automático, mas não autônomo, ou seja, o drone pode fazer tudo sozinho, mas tem que ter uma pessoa pelo menos podendo a qualquer momento apertar um botãozinho e assumir o controle manual. Em nenhum momento eu posso ter um equipamento que não tenha comunicação ou que não esteja sob possível comando de uma pessoa. Sempre supervisionado. Então, e é isso, em lugar nenhum do mundo permite voo autônomo com drone. Tanto que, assim, se ele perde comunicação de rádio, automaticamente ele retorna para o ponto de origem. Ele tenta recuperar, justamente, tenta se aproximar, se aproximar para retomar a comunicação. Se ele não retomar, ele volta para casa. Quase um ponto correio.
Porque porque senão, tipo assim, se tu tem voo autônomo, tu, na verdade, ele estaria tomando a decisão, né? Tu não pode deixar a máquina tomar a decisão. Por isso que eu falo, eu digo assim, é um equipamento que funciona muito bem, em alguns casos bem específicos. Mas nesses casos ele não, tudo que for áreas grandes, esquece. Tudo que for reboleira é tipo assim, é o chão dele, entendeu? Porque principalmente cana. A gente está fazendo alguns estudos também em cítricos. Não começamos a trabalhar ainda. Porque, na verdade, como a legislação saiu faz 3 meses, né? A gente botou esse produto no mercado no início do ano passado. E, na verdade, os principais interessados até o momento foi o pessoal, justamente por esse problema de mucuna que está muito sério, o pessoal de cana. Ele tem um tanque de 10 litros, que aí normalmente eu vou ali aplicar em 1 hectare e pouco. Normalmente minha distribuição vai ser essa. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas não... Quanto tempo ele faz essa 1 hectare? 10 minutos. Esse aqui opera em 4 metros. Tem outro menorzinho ali que, tipo assim, basicamente a catação química ali é 1 metro e pouco. Que altura ele voa da cultura? Isso é ajustável, isso aí é tu que define. Para dar esses 4 metros aí? Aproximadamente 2 metros de altura da cultura. Hã? Na verdade, tipo assim, como ele tem na verdade, isso aqui ainda estava usando laser para detecção de solo. Não, tu tem um laser para detecção de solo, então, tipo assim, ele está sempre mantendo não importa o relevo, ele sempre vai manter uma altura inconstante em relação ao solo. Porque, na verdade, os de asa fixa trabalham com altitude constante, né? Porque a gente trabalha por barômetro e GPS. Esse aqui, no caso, tem que ter o sensor laser, porque como ele está muito próximo do terreno, tem que copiar o terreno. Variação pequena. E no caso de cana, a gente está tendo alguma dificuldade, a gente já está trocando o sensor laser por radar. Já tem os radares pequenos agora, porque com cana alta, já tem uma certa dificuldade com laser de fazer detecção de solo. Não, esse é rádio. Cortaram o tempo aqui. Mas se não me engano, é 5.4 GHz, uma coisa. E a velocidade que ele... Normalmente, a gente tem feito testes na faixa dos 5 a 10 metros por segundo. 15 a 30 km por hora, mais ou menos. Não, normalmente a gente ajusta pelo bico, pela velocidade, conforme o tipo de aplicação. Então, a bomba também é fixa, então tu ajusta a velocidade, e aí tu coloca mais bico, menos bico, o bico mais fechado, mais aberto, conforme a aplicação.